Relato 1. O ritual da estrada de terra. Meu nome não importa, mas servi mais de 15 anos na polícia militar. Já vi coisas que me tiraram o sono, mas nenhuma delas se compara àquela madrugada. Era uma ocorrência simples, pelo menos parecia. Gritos vindos de uma área rural, próxima a uma estrada de terra. Eu e meu parceiro estávamos em patrulha. O rádio estalava, a noite estava fria e o ar parecia mais denso do que o normal. O relatório dizia apenas gritos de socorro vindos da mata. Nenhum endereço, só coordenadas. Seguimos o GPS até onde o asfalto acabou e o breu tomou conta. A luz dos faróis mal cortava a escuridão. A vegetação ao redor parecia viva, respirando junto conosco. Estacionamos o carro em um ponto onde o sinal de rádio praticamente sumiu. Só se ouvia o som dos grilos e o vento arrastando folhas secas. Então, ouvimos. Gritos. Eram vozes humanas, vindas da mata à nossa direita. Mas não eram gritos de desespero, eram cânticos. Graves, repetitivos, como se fossem parte de um ritual. Pegamos as lanternas, o coração acelerando, e seguimos pela trilha estreita. Quanto mais avançávamos, mais forte ficava o som. O chão estava úmido e o cheiro de terra misturado a sangue era forte. A claridade das lanternas revelou algo impossível de esquecer. Um grupo de pessoas sentadas em círculo, 10 ao todo, em volta de um pentagrama desenhado com algum líquido escuro. No centro, algo pulsava. Eram órgãos de algum animal grande, talvez um boi ou algo pior. As velas vermelhas acesas ao redor lançavam sombras distorcidas nas árvores. Cada rosto parecia anestesiado, sem expressão. Nenhum deles se assustou com nossa chegada. Só nos observaram em silêncio. "Aqui é a polícia!" gritei. "Apaguem essas velas e se afastem." Nenhuma reação. Apenas aquele silêncio estranho e o som abafado de uma brisa quente cortando a mata. Meu parceiro se aproximou de um dos participantes que parecia em transe. Ele murmurava algo numa língua que eu nunca ouvi antes. O homem abriu a boca e começou a rir, mas não era um riso normal. Era um som gutural, quase metálico. Então, todas as pessoas do círculo pararam o que faziam e olharam para nós ao mesmo tempo. Os olhos não tinham brilho algum, como se estivessem vazios. Dissemos novamente que precisavam sair, que aquele tipo de prática era crime ambiental e perigosa. Foi quando aconteceu. Uma voz, grossa, profunda, e que não vinha de nenhum deles. Ela ecoou da floresta como se o próprio chão tivesse falado. "Saiam daqui." Meu parceiro olhou para mim pálido. "Você ouviu isso?" perguntou. Antes que eu respondesse, a voz se repetiu, mais alta, mais próxima. O som vibrava nos ossos, fazia o peito doer. E nenhum daqueles 10 parecia assustado. Pelo contrário, sorriam. Lentamente, se levantaram. Começaram a sair, um a um, em total silêncio, andando em fila rumo à estrada. O vento parou e, por um instante, o mundo inteiro pareceu suspenso. Foi quando todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. O escuro engoliu tudo. Ficamos só com a luz fraca da lanterna tremendo nas mãos. De repente, algo atravessou o ar. Os objetos do círculo começaram a voar. As velas, os potes, os pedaços de carne, tudo se ergueu, como se uma força invisível tivesse explodido o chão. Corremos sem olhar para trás. Senti algo bater no meu colete e cair no chão com um som úmido. Entramos no carro em desespero. A respiração falhava, o suor frio escorria. Giramos a chave. Nada. O motor morreu. O rádio começou a chiar, mas o som que saía não era interferência. Era a mesma voz, agora dentro da viatura, murmurando frases em uma língua impossível de entender. Meu parceiro começou a rezar em voz alta. "Pai nosso que estais no céu." E enquanto ele rezava, o vidro do lado dele começou a tremer como se alguém batesse por fora. Batidas lentas, firmes. Olhei e não havia ninguém.
Só o reflexo distorcido do mato sob a luz da lua. Quando finalmente o motor pegou, saímos em disparada. A estrada de terra parecia infinita. A cada curva, o rádio chiava de novo, soltando estalos, sussurros. E por um instante, no espelho retrovisor, juro que vi uma silhueta imensa parada no meio da estrada. Algo observando. Chegamos à cidade quase sem fôlego. Estacionamos a viatura na frente do batalhão. Ficamos dentro do carro por uns bons minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Nenhum de nós conseguia falar direito. Só sabíamos que não era humano o que encontramos. Registramos o ocorrido como atividade suspeita e possível seita. Mas no fundo sabíamos que não era só isso. Dias depois, recebemos ordens para não voltar àquele local. Nenhum outro policial queria se aproximar daquela mata. O caso foi arquivado, como se nunca tivesse existido. Mas a história não terminou ali. Uma semana depois, o mesmo número de emergência recebeu outra ligação, da mesma região. A pessoa dizia que havia gritos vindos da mata. Só que dessa vez, quem ouviu a gravação no plantão jurou que reconheceu uma das vozes, a minha. O som era idêntico. E o mais estranho, no dia e hora da ligação, eu estava dormindo em casa com a minha esposa. Não atendi telefone algum. Quando o operador me mostrou o áudio, um arrepio percorreu minhas costas. Era a minha voz, gritando por socorro. Pedi para nunca mais me escalarem para aquela rota. Desde então, evito dirigir por estradas de terra à noite. Às vezes, quando passo perto de alguma, o rádio do carro chia e uma voz distante sussurra as mesmas palavras daquela noite. Vocês não deveriam ter voltado. Depois daquela ocorrência, o meu parceiro pediu transferência. Disse que não conseguia dormir, que sonhava com o círculo de velas e o pentagrama ardendo no escuro. Eu tento esquecer, mas às vezes acordo de madrugada com cheiro de vela derretida e terra molhada no quarto. No fundo, acho que algo ficou preso em nós naquela noite, como se aquela voz tivesse nos seguido, esperando o momento certo para falar de novo. E quando o vento sopra forte, juro que escuto o mesmo som metálico ecoando, pedindo silêncio. Nunca mais vi nenhum daqueles rostos. Nenhuma das 10 pessoas foi identificada. Nenhum morador da região assumiu conhecer qualquer grupo. Era como se nunca tivessem existido. Mas eu sei o que vi. E sei que aquele lugar ainda está ativo. Aposentado, às vezes acesso fóruns como esse para contar minhas histórias. Muitos não acreditam. Dizem que é estresse, alucinação ou coisa da minha cabeça. Mas quem já sentiu o cheiro de sangue e vela queimando na mesma noite sabe, tem coisas que não são deste mundo. Se algum dia você estiver dirigindo de madrugada e ouvir uma voz grave sussurrando seu nome, não olhe para o retrovisor, não pare o carro e, pelo amor de Deus, não entre na mata. Alguns rituais nunca terminam, apenas esperam alguém para continuar. Relato 2. Perseguimos um carro fantasma. Em uma noite comum, eu e o meu sargento fazíamos ronda de rotina pela estrada de terra que liga o distrito à área rural. Era um trecho ermo, cercado por mato e pastagem, e quase nunca cruzávamos com ninguém depois das 11. O rádio da viatura chiava por causa da interferência. O ar estava pesado e úmido. O farol recortava a poeira em faixas amareladas, quando de repente 2 faróis surgiram em nossa direção, vindo na contramão em alta velocidade. O carro passou por nós tão perto que senti o deslocamento do ar. Amaral praguejou e mandou eu dar meia volta. Liguei a sirene, acelerei e começamos a perseguição. A estrada era estreita e irregular, e o veículo à frente parecia flutuar sobre o chão. Gritei no megafone ordenando que encostasse. O carro diminuiu como se fosse obedecer. Nos aproximamos lado a lado. Amaral acendeu a lanterna e apontou para o motorista. Nesse momento, o vidro começou a descer devagar, com um som arrastado e seco.
A luz da lanterna iluminou o interior, e o que vimos fez o Amaral quase soltar o volante. O motorista parecia um cadáver. Pele pálida, olhos fundos, sem piscar, sem respiração visível. Por um instante, pensei que fosse um boneco, mas senti o frio subir pela espinha. A viatura derrapou no cascalho. Quando recuperei o controle, o carro à frente acelerava outra vez. Havia uma névoa espessa surgindo ao redor dele, como fumaça, mas não vinha de escapamento algum. O rádio virou estática e o GPS apagou completamente. Seguimos por mais alguns minutos até avistar a ponte velha de madeira. Amaral avisou que o carro ia bater, só que ele não bateu. Reduziu, passou pela estrutura e simplesmente sumiu dentro da neblina. Quando atravessamos, não havia mais nada. Descemos e inspecionamos o local. Nenhuma marca de pneu, nem sinal de frenagem. O chão estava intacto, como se nada tivesse passado por ali. Amaral tremia e dizia que o carro não era daqui. Eu tentei manter a calma, mas o ar gelado me envolvia. Ficamos uns minutos ali, parados, até o vento começar a soprar do rio. Voltamos à viatura em silêncio. Quando olhei para o relógio, marcava exatamente meia-noite. Nenhum de nós falou durante o resto do turno. Só queríamos sair daquela estrada. No relatório, escrevemos o mínimo possível. Veículo em alta velocidade, perseguição sem êxito, perdeu-se na neblina. Foi o mais próximo que conseguimos chegar da verdade sem parecer loucos. Amaral não dormiu naquela noite. Dias depois, eu pesquisei nos arquivos antigos. Encontrei uma ocorrência de 1999, um sedã preto que caiu da ponte. O motorista foi encontrado preso ao volante, morto há dias. O carro era o mesmo modelo que vimos. As fotos do laudo ainda me tiram o sono. Amaral pediu transferência, disse que sonhava com o barulho de motor vindo do mato. Nunca mais falou sobre o assunto. Eu fiquei. Continuo rodando por essas estradas. E às vezes, quando o vento muda, juro ouvir aquele mesmo motor se aproximando de novo. Anos se passaram desde aquela noite. Troquei de unidade, mas nunca esqueci a estrada. De tempos em tempos, o caso voltava à minha cabeça, principalmente nas madrugadas, quando o rádio começava a chiar do nada, sem motivo algum. No inverno passado, precisei voltar à região para uma ocorrência. Quando vi a placa de São Damião, senti o estômago apertar. A ponte ainda estava lá, mais velha, coberta de musgo. Mesmo de dia, o ar parecia pesado, úmido e denso. Parei a viatura e desci. O barulho do rio continuava o mesmo, baixo e constante. O vento trazia cheiro de madeira úmida e ferrugem. Senti um arrepio percorrer o corpo, como se alguém observasse cada passo meu. Olhei para o assoalho da ponte. Nenhuma marca de pneu. As tábuas rangiam com o peso dos meus passos. Quando cheguei ao meio, o rádio chiou sozinho, emitindo o mesmo ruído daquela noite. O som que nunca mais esqueci. A frequência era idêntica, e por alguns segundos entre os estalos ouvi algo. Um motor distante, baixo, irregular, vindo do outro lado do rio. O mesmo som que ecoava na minha cabeça há anos, vibrando no estômago como um presságio. Corri até a margem. Não havia estrada, nem faróis, nem nada. Apenas a neblina começando a subir do vale. O som do motor parou, mas o eco continuava, como se o tempo repetisse aquele instante sem fim. Voltei para a viatura. O rádio estava ligado, mas a frequência mostrava canal vazio. O ponteiro do relógio travara na mesma hora de anos atrás. Meia-noite. O frio que senti não era só do vento. Era o mesmo de quando tudo começou. Decidi ir embora, mas algo me fez olhar pelo retrovisor. Por um segundo, juro que vi 2 faróis se acendendo atrás de mim, bem onde terminava a ponte. Quando pisquei, não havia mais nada, apenas o vazio cinzento. Dirigi até o amanhecer sem parar. O sol nasceu fraco e a estrada parecia outra. Mas o som do motor ainda ecoava na minha cabeça, ritmado, insistente, como se pedisse para eu voltar. Não consegui dormir naquela noite. Desde então,
Evito aquele trecho. Mas às vezes, em patrulhas noturnas, vejo uma luz distante, solitária, que atravessa o campo. Ela se move devagar, como quem sabe que estou olhando, e sempre desaparece no mesmo ponto da estrada. Não conto isso a ninguém. Diriam que é imaginação ou cansaço de estrada, mas eu sei o que ouvi. Toda vez que o vento muda, tenho certeza de que o carro ainda está por aí, preso entre a névoa e o tempo. Talvez não seja mais um carro. Talvez seja só o tempo repetindo o que não se explicou. O que vi naquela ponte ficou preso em mim. Às vezes, acho que a estrada ainda quer me levar de volta, como se me chamasse pelo nome. Na última ronda por São Damião, parei o carro por alguns minutos. O silêncio era absoluto. Então ouvi um estalo atrás, como porta se abrindo. Olhei no espelho e vi o banco traseiro balançar levemente, como se alguém tivesse acabado de sentar. A respiração travou. Esperei alguns segundos, sem me mover. Nenhum som, só o vento, mas o frio no pescoço me fez arrancar dali com o pé cravado no acelerador. Desde então não voltei mais, nem pretendo. Se alguém me pergunta sobre o caso, digo apenas que há coisas que não se registram em relatório. Algumas viaturas patrulham estradas, outras patrulham lembranças. E eu sigo, sem saber qual das duas é a minha. Ainda sonho com aquela noite. Vejo a ponte coberta de névoa e um carro à frente desaparecendo no branco. Acordo suando, ouvindo o rádio chiando. Às vezes, o barulho vem do corredor, como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Não sei se o que vimos foi real. Talvez tenha sido algo que o tempo quis esconder, mas uma parte de mim acredita que aquele motorista ainda vaga por aí, preso à estrada, repetindo eternamente o momento do impacto. E se um dia, dirigindo tarde da noite, você cruzar um carro preto em silêncio, com faróis baixos e vidro fumê, não tente segui-lo. Apenas deixe passar. Porque algumas coisas, descobri tarde demais, não querem ser encontradas. Relato 3. Ser horrível bebendo água em uma cachoeira. Trabalhei a vida inteira como policial, mas durante minhas férias aceitei um bico como vigilante noturno num condomínio de chácaras no interior. O serviço era tranquilo, rondas de moto, poucas casas ocupadas e silêncio absoluto. Eu só precisava cobrir a madrugada. Na primeira noite tudo correu bem. Dei voltas no perímetro, ouvi o som distante da cachoeira e pensei que seria um bom trabalho para descansar a cabeça. Mas na segunda noite algo mudou. O ar parecia mais frio e até o som dos grilos soava estranho. Era pouco depois da 1 da manhã, quando passei perto da trilha que levava à cachoeira. O farol da moto iluminava o caminho de terra e poeira. Foi então que ouvi um som seco, como galhos sendo quebrados, vindo da beira d'água. Desliguei o motor e esperei. Pensei que fosse alguém acampando ou pescando, o que era proibido naquele trecho. Peguei a lanterna e comecei a descer o barranco. O som continuava, compassado, pesado, como se alguém grande estivesse andando lá embaixo. O reflexo da água tremulava entre as pedras. Eu respirava devagar, tentando ouvir melhor. Então vi o que jamais esqueci. Uma figura agachada junto à margem, bebendo água com as mãos. Era grande, alta, devia ter quase 1,90 m. A luz da lanterna bateu de leve no corpo dela. Pele acinzentada, braços longos, dedos terminando em garras. As orelhas eram pontudas e os olhos vermelhos, como brasa. Por um instante, pensei que fosse algum animal, mas aquilo se moveu como um homem. Meu corpo inteiro travou. Quis recuar, mas o chão rangeu sob a bota. A criatura ergueu a cabeça lentamente e virou-se para mim. O olhar dela atravessou o feixe da lanterna e um som grave, quase um gemido, saiu da garganta dela. Soava como uma ameaça. Sem nem perceber, a lanterna caiu, rolando pela terra. A criatura se levantou de vez, enorme, ossuda, ofegante. Por um segundo achei que ela viria na minha direção. Então, instintivamente corri.
Subi o barranco tropeçando, o coração disparado. Cheguei até a moto e quase deixei a chave cair. Liguei o motor e arranquei. Não olhei para trás. Não quis saber se ela vinha. Só lembro do vento frio batendo no rosto e o som do motor gritando na madrugada. Demorei para chegar até a guarita. O chefe estava lá dentro, cochilando na cadeira. Entrei gritando, fora de mim. Ele levantou assustado e perguntou o que tinha acontecido. Contei o que vi, cada detalhe, mas ele riu. Disse que devia ser algum bicho do mato ou o reflexo da luz. Insisti. Falei do olhar vermelho, das garras, da altura. Ele fez cara de quem não acreditava, mas para me acalmar, sugeriu irmos juntos até a cachoeira. Pegou uma lanterna e me mandou subir na garupa da moto. Eu hesitei, mas fui. A estrada parecia mais escura do que antes. Nenhuma casa acesa, nenhuma janela aberta. Quando chegamos perto da trilha, o barulho da água era o mesmo, calmo, constante. Mas o ar estava pesado, úmido, quase impossível de respirar direito. Descemos devagar. O feixe das lanternas tremia na vegetação. A cada passo, a sensação de que algo nos observava aumentava. Quando chegamos à margem, a criatura não estava mais lá. Mas o chão estava revirado, galhos quebrados, marcas profundas. Apontei para uma das marcas. Parecia pegada, mas era grande demais. A sola tinha formato estranho, com garras no fim. Ao lado, pedaços de peixe espalhados, como se alguém tivesse comido ali há pouco. O chefe ficou sério, sem dizer nada por um tempo. Ele abaixou, tocou um dos galhos e disse que podia ser brincadeira de alguém. Eu não respondi. Aquilo não era pegada humana. O cheiro era forte, metálico, como sangue misturado com barro. O som da água parecia encobrir outro ruído, mais distante. Ficamos parados ouvindo. O silêncio parecia vivo. Então, lá do fundo da mata, veio o mesmo som grosso que ouvi antes. Um gemido baixo, rouco. A lanterna na mão do chefe balançou. Ele olhou para mim e sussurrou que era melhor voltarmos. Voltamos quase correndo. Nenhum de nós falou durante o trajeto. Quando chegamos à guarita, ele trancou a porta e ficou um tempo olhando para o chão. Depois me disse para ir para casa e descansar, que no outro dia decidiria o que fazer. Mas eu não voltei na noite seguinte. Liguei para ele e pedi para sair do serviço. Disse que não queria nem receber o pagamento. Desde então, evito passar perto daquela região. Nem durante o dia gosto de lembrar do som daquela coisa. Já vi muita coisa trabalhando como policial, mas nada me deixou com tanto medo quanto aquela noite. Às vezes, ainda acordo no meio da madrugada achando que ouvi o mesmo som, vindo de longe, como se algo estivesse me procurando outra vez. Alguns dias depois, o chefe me ligou. Disse que ouviu barulhos estranhos perto da cachoeira novamente. Desta vez, ele chamou 2 seguranças para verificar. Encontraram novas pegadas, maiores, e algo que parecia um rastro de arrasto em direção ao mato. Ele me contou que um dos vigilantes jurou ter visto uma sombra enorme se movendo entre as árvores. Quando apontaram as lanternas, nada estava lá. O som do rio ficou mais alto, como se escondesse algo por baixo. Depois disso, ninguém quis mais patrulhar à noite. No dia seguinte, a administração do condomínio cercou a trilha e proibiu o acesso. Disseram aos moradores que era por segurança, por risco de deslizamento. Mas eu sabia que não era isso. Aquela coisa continuava ali, observando, esperando a próxima madrugada. Passei a evitar falar sobre o assunto. Quem acreditaria? Mas dentro de mim algo mudou. Sempre que entro em matas ou escuto o som de água correndo, sinto aquele arrepio, o mesmo de quando vi os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Uma semana depois, tive um pesadelo. Sonhei que estava de novo na beira da cachoeira. O som da água era o mesmo, e quando olhei para o reflexo, vi aquele rosto deformado me observando. Acordei suando, com o coração disparado e o barulho do vento nas janelas. Desde então, comecei a dormir com as luzes acesas. Pode parecer exagero, mas o medo ficou grudado em mim.
Às vezes, ao acordar de madrugada, sinto o cheiro de barro e rio dentro do quarto, como se a coisa estivesse perto, tentando me lembrar que existe. Meses depois, fui visitar um colega que mora perto daquela região. Ele me disse que os cães andavam inquietos, rosnando para a mata. À noite, alguns moradores ouviram gritos vindos da direção da cachoeira. Gritos longos, roucos, que faziam o ar gelar. Um morador disse ter visto algo enorme cruzando a estrada de madrugada. Pensou ser um homem, mas percebeu que as pernas eram compridas demais e o corpo se curvava ao correr. A coisa desapareceu no meio do mato, deixando um cheiro forte de peixe e lama. Depois disso, a história correu pelo condomínio. Uns diziam ser lenda, outros falavam de algum animal desconhecido. Ninguém sabia ao certo, mas todos evitavam passar por ali à noite. O som da cachoeira virou aviso, e o silêncio, sinal de perigo. Quando conto essa história, sinto o mesmo frio na espinha que senti naquela noite. Não sei o que era aquilo, se era um bicho, uma coisa ou algo que não devia existir. Só sei que desde então, nunca mais olhei para uma mata do mesmo jeito. Talvez ninguém acredite, e tudo bem. Eu mesmo às vezes duvido do que vi, mas toda vez que penso em voltar para lá, o som do rio volta à minha cabeça. E junto dele, o olhar vermelho que me fez correr como se a noite inteira quisesse me engolir. O chefe ainda trabalha lá. Disse que o condomínio ficou mais vazio depois daquela época. As pessoas foram embora, venderam as chácaras. Dizem que o lugar ficou esquecido e que a mata, aos poucos, foi tomando tudo de volta, até cobrir o portão de entrada. Alguns curiosos tentaram acampar perto da cachoeira. Nenhum deles ficou mais de uma noite. Alegaram ouvir passos pesados circulando as barracas e um som de respiração forte vindo do mato. De manhã, encontraram marcas enormes no chão molhado. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas os seguranças novos recebem um aviso simples: não pare perto da cachoeira, especialmente depois da meia-noite. Eu não precisava ouvir para saber que é verdade. Aquele lugar ficou marcado por algo que não é humano. Às vezes me pergunto se a criatura era algo preso entre dois mundos, um erro da natureza. Talvez estivesse só bebendo água e eu invadi seu território. O olhar que ela me lançou não era de raiva, mas de aviso, como quem diz: não volte mais aqui. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. Há medos que não se explicam, só se carregam. E o pior deles é saber que, enquanto durmo, há algo caminhando entre as árvores, respirando o mesmo ar, escondido na escuridão que eu jurei nunca mais enfrentar. Não espero que ninguém acredite. Só quero registrar o que vi, porque um dia, talvez, aquela coisa possa ser devidamente catalogada.